A única coisa que pode fazer você parar de fazer o que você tanto quer e fazer você desistir é a sua mente. E se você não controla a porra da sua mente, ou você é controlado por ela, ou alguém controla ela por você. É, é isso, cara. É isso. E se você começa a ter consciência e prestar atenção em tudo à sua volta, na. Como eu posso dizer? Ter consciência sobre o que acontece, você presta atenção em como as pessoas agem e tudo mais, você começa a ver que muitas das pessoas elas não têm o que elas conseguem porque elas foram dominadas pela mente, pelas vontades, pelos desejos delas. E por isso que pessoas há milhares de anos atrás, o, sei lá, Aristóteles, Platão, Marco Aurélio, Sêneca, o Epiteto, esses caras há milhares de anos atrás falavam que a coisa mais importante que você pode fazer é controlar a si mesmo, é controlar suas vontades, é controlar sua mente. Só que o que a gente faz, a gente fica totalmente exposto, sendo totalmente servo das nossas vontades. E aí a gente larga todo o nosso potencial para poder atender o que as vontades que nós temos querem. A gente acaba deixando a nossa mente que, querendo ou não, ela quer te defender o tempo todo. Só que a forma que ela quer te defender não é só fazer você dar certo, porque para você dar certo, para você conseguir fazer alguma coisa, você precisa da zona de conforto e você precisa tomar uma decisão. E aí a sua mente vai falar assim, pô, tentei fazer ele parar, mas ele continua, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Ela vai fazer isso, mas grande parte das vezes ela vai fazer você ficar parado, desistir, porque é muito mais econômico para ela não fazer nada. E aí é isso. E os caras, há milhares de anos atrás, falavam sobre isso. Aristóteles falava sobre isso, Platão falava sobre isso, sei lá, Nietzsche falava sobre isso. Todos esses caras, uma hora ou outra, eles pegam e puxam sobre ter o controle da sua mente, sobre você criar um significado na sua vida. Uma hora ou outra eles falam. E aí o que a gente faz? A gente ignora o que os caras falaram antigamente e começa a ficar perdido e achando que, ai, não existe uma saída. Só que, mano, são 2026 anos de história. Mais ainda. Mais ainda. Porque tinha antes de Cristo, lá 1300 antes de Cristo, essas coisas assim. Então são milhares de anos de história. Você realmente, o seu ego é tão grande assim que ele acha que só você sofre por isso? Que só você tá acontecendo isso? Só você, mais ninguém. Ninguém na história da humanidade durante esses milhares de anos passou por isso. Ninguém. Igual é aquela frase da Bíblia, Eclesiastes 1:9. Não há nada novo debaixo do sol. O que você sofreu, o que você está sofrendo, outras pessoas estão sofrendo também. São 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. Elas vão passar por algum problema parecido com o seu. Igual, por exemplo, eu sou um vibe coder agora, né? Eu fico fazendo os códigos assim. E aí nossa, tô com tal problema. Cara, eu vou procurar, eu vou fazer essa versão aqui. Pô, eu tive essa ideia, nossa, que ideia genial, mano. Vou fazer blá blá blá. E aí eu começo a fazer. Aí eu peguei assim e descobri que tinha já um projeto no GitHub que fazia a mesma coisa que eu tinha pensado. Eu, caralho, mano. Porra. Porque é aquele negócio, né? A gente acha que a nossa ideia é genial. Tipo, ninguém vai ter nossa ideia. Ninguém. Das 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém vai ter nossa ideia. Ninguém sofreu a mesma coisa que a gente. Ninguém. Só porque nós somos alecrim dourado. Aí eu peguei, eu vi e falei, beleza, vou fazer outra coisa. Aí eu, pô, esse daqui que vai me ajudar muito, não sei o quê. Não, calma. Deixa eu ver se existe alguma coisa no GitHub. Eu comecei a ter esse padrão. Aí eu vou ver, tem. Eu, caralho, mano. Aí um dia eu tava com um problema aqui sobre de API. E aí eu, pô, fazer tal coisa aqui que vai ficar trocando as APIs e não sei o quê. E eu encontrei um projeto que faz exatamente isso. Aí eu, mano, porra, caralho, eu
pegando e pensando que não tinha como e que, sei lá, eu teria que fazer do zero e que só eu sofro com isso, mas ninguém pensou sobre isso. E aí eu tive esse choque de realidade, mano. Sempre que eu estiver pensando em algum problema, eu vou pro cara primeiro. Porque com certeza tem alguém que sofreu a mesma coisa e fez algo já. E é isso, mano. E é isso. Pô, o mundo open source tem muita coisa foda. Muita coisa foda. E aí eu comecei a pensar nisso. Tipo, cara, outras pessoas passam pela mesma dificuldade que eu. Então deixa eu ver se eu consigo aprender com elas, tá ligado? E é isso, mano. A gente. O nosso ego acha que só a gente sofre com esses problemas, tá ligado? Que só a gente teve esses problemas. Só que se você pega e olha pra trás e presta atenção no que os caras falavam antigamente, cara, Marco Aurélio, a porra do imperador de Roma, um dos imperadores de Roma. Ele era basicamente a pessoa mais poderosa da face da Terra naquela época. Ele tinha o poder de muita coisa. Ele podia fazer muita coisa. Ele era. Mano, ele era tipo um Elon Musk da época dele. Tá ligado? Ele decidia quem ia viver, quem ia morrer. Ele decidia se ele ia querer 50 mulheres, 1 bilhão de mulheres. Ele escolhia. Ele podia fazer o que ele quisesse. E ele, mesmo assim, escreveu lá o livro dele sobre meditações. E ele colocava as dores que ele tinha, que são dores normais, como o que eu tenho, o que você tem, e que sua mãe tem, que sua tia tem, que seu cachorro tem. Ele colocava lá. Então, como um cara tão poderoso, tão foda, tão capaz naquela época, sofria as mesmas coisas que você? Porque, como diz Eclesiastes 1:9, não há nada novo debaixo do sol. O que o cara tá sofrendo, outra pessoa vai sofrer, e a outra pessoa vai sofrer. Só que são em escalas diferentes. Enquanto o cara tinha que decidir se ele ia, sei lá, capturar a Macedônia, capturar a França, pegar se ele ia matar todo mundo da cidade ou não, enquanto ele tinha que tomar essas decisões, você tem que tomar decisões de, pô, vou treinar ou não vou? Vou me mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro ou não vou? O que eu vou fazer? São escalas menores, mas você pode traduzir o sofrimento do cara e aplicar pra você. Por isso que eu falo, a vida é simples, nós complicamos ela. E a gente fica pensando que tudo é difícil e que só a gente sofre por isso e que só a gente tem esses problemas e que só a gente pensa a mesma coisa, só a gente tem essas vontades, só a gente, é só a gente. É só a gente. Esse é o poder do nosso ego. Nosso ego acha que nós somos os líderes dourados onde todo mundo tem que prestar atenção na gente e é isso. E não, mano, não é. Não é. Então, quando eu tive essa consciência, falei, mano, as outras pessoas também sofrem a mesma coisa, cara. Eles têm o mesmo problema. Então, ao invés de eu ficar sofrendo de, eu preciso aprender tal coisa, eu preciso. Cara, deixa eu ver a opinião das pessoas que sofreram algo parecido. Igual, por exemplo, quando eu tava. Outro exemplo, né? Quando eu tava me recuperando do acidente. Se você não sabe, eu sofri um acidente de carro, né? Tem uma cicatriz aqui e tem uma aqui no meu braço, não sei se dá pra ver. Aqui. Que é um ferro. Sofri um acidente de carro, tal. E eu tava me recuperando. E aí eu lembro que eu assistia muito o vídeo do Vini Pazienza. Vini Pazienza, se você procurar depois, tem um filme dele. Que ele era um boxeador e aí ele sofreu um acidente de carro. Onde ele quebrou o pescoço. E aí ele ficou com um negócio que pendurava, assim, ó, colocava uns ferros, uns parafusos na cabeça dele. E ele ficava ali, tá ligado? E ele basicamente não ia poder voltar mais a fazer nada. E o médico falava, mano, você não vai fazer nada. E ele pegou assim e falou assim, médico, enfia no seu cu o seu diagnóstico. Eu vou fazer o que for preciso pra poder voltar. E ele começou a treinar, fazer as coisas dele lá, tudo mais. Antes mesmo do médico da liberação. Fez o negócio lá, voltou, participou do campeonato e ganhou. E eu ficava vendo todo dia os vídeos dele pra, mano, me motivar e eu vou fazer uma coisa. Eu não quebrei o pescoço, mas eu sofri um acidente de carro e eu tava todo fodido. Então eu vou usar isso daqui como referência. Não é a mesma coisa,
Não é a mesma história, mas eu vou traduzir e trazer pra cá. Outra coisa também que eu usava bastante. O anime Naruto, o Rock Lee e o Maitugai, que é o personagem mais forte de Naruto, só que tem gente que não tá preparado para essa conversa. Ele ele tinha a mesma coisa, tipo, ele não podia fazer chakras, os negócios lá, e aí ele treinava pra ficar forte no taijutsu, e aí o pessoal zoava ele, hahaha, olha só, hahaha. E eu usava essa ideia da zoação pra, tipo, as pessoas, tinha gente que me tratava como dó, tipo, nossa, tadinho. E eu ficava, mano, enfia essa dó que você tá sentindo na sua bunda. Eu não quero que você sinta dó de mim. Vai se fuder. Fica com pena de mim, vai se fuder, mano. E eu usava isso pra me motivar, pra eu poder pegar e treinar e fazer as coisas que eu tinha que fazer. Aí vai, óbvio, se você, eu conto isso agora, como eu tô com recuperado, vai ter pessoas que vão ficar, não, da hora. Mas na época, o pessoal com certeza, eu não falava pra ninguém, ficava na minha. O pessoal ia olhar tipo, o cara tá usando Naruto. Ó, o outro ali, ai que bosta. Igual quando eu comecei a ler sobre desenvolvimento pessoal. Tinha gente que ficava tipo, o cara tá lendo Mark Manson. Ele tá lendo o livro A Sutil Arte do Ligar a Foda-se, que é um puta livro. Olha que imbecil. E era isso que as pessoas tinham pra me zoar. E aí eu peguei e hoje eu tô muito melhor, aprendi muito. E as pessoas que me zoavam continuam a mesma coisa. Tá bom, mano. E não é um negócio de vitória, tipo, olha só como eu sou superior a elas. Não, mano. É do tipo, cara, é a minha vida, tá ligado? Eu que tô com os meus problemas, eu tenho uma visão totalmente diferente da outra pessoa. Só que as pessoas querem diminuir e colocar tudo igual, tá ligado? E aí elas vão. Se elas verem você vendo, sei lá, meu vídeo, vão olhar assim, você tá vendo o vídeo do careca? Caramba, que merda. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas aí depende de você se você vai deixar isso tomar conta de você ou não. Porque você controla a sua mente. Boa parte dos seus sofrimentos, boa parte dos problemas da sua vida são criados por você, sobre a sua mente. Porque você não controla a sua mente, porque você liga porque os outros estão falando, ou porque alguém te zoa, aí você desiste, por quê? Porque a sua mente, no fundo, ela acredita, ela tem o mesmo pensamento que a pessoa falou, e aí o que ela vai fazer? Ela vai parar. Porque é muito mais seguro, é muito melhor, é muito mais confortável. E se você não tiver consciência, você não tiver o tomar o controle da sua vida, dos seus pensamentos, das suas decisões, dos seus pensamentos você não vai conseguir controlar. Mas é você, tipo, fazer igual meditação. Veio o pensamento, passa o pensamento. Você só não dá bola. Não dá bola. Porque quando você dá bola, você fica cada vez. Se deixa esse pensamento mais forte. E, como eu falo, a resposta já tá por aí. Em vez de você comprar o curso do Pablo Marçal de R$ 90.000, você começa a ler estoicismo, começa a ler budismo, sobre taoísmo, e aí você começa, nossa, faz muito sentido. Nossa, as coisas que os caras falavam há milhares de anos atrás na Ásia é muito parecido com o que o Marco Aurélio falava na época do Império Romano. Nossa, nossa, nossa. Porque todo mundo tem os mesmos problemas, todo mundo vai sofrer sobre essas coisas, mas cada um vai achar uma forma diferente de lidar com aquilo. Mas no fundo, eles chegam falando sobre a sua mente. No final, eles falam sobre a sua mente. O budismo, a meditação, falam sobre você controlar a sua mente, sobre você ignorar os pensamentos ruins que passam na sua cabeça. O estoicismo fala sobre você controlar a sua mente também, só que de formas diferentes. E aí você tá aí, nossa, só eu que tô com esse problema, só eu sofro com isso. Meu Deus, é muito difícil, nossa, por que Deus, por que só eu estou sofrendo com isso? Por que eu sou tão especial assim que as coisas acontecem ruins, só as coisas ruins acontecem comigo? Por que Deus, oh, só Pai? É a mesma coisa que poderia ter feito com um acidente. Ai Deus, por que que o caminhão bateu no meu carro saiu voando, eu quebrei meus dois braços, 7 costelas, trinquei a coluna, uma costela furou meu pulmão, quase perdi meu olho direito, Deus. Por que, Senhor? Oh Pai, você me odeia. Aí eu vejo o Vini Pazienza lá sofrendo um acidente, quebrando o pescoço. Nossa, parece que eu não sou o Lírio Dourado.
Essas coisas acontecem mesmo. Porra, que merda. Sorte que eu sobrevivi. Sorte que o Vini Pazienza sobreviveu. Tem gente aí que sofre o mesmo problema, o mesmo acidente, ou um acidente até mais simples, vamos dizer assim, onde um caminhão não bateu só, foi uma batida de um carro normal. E aí ela morre. E eu tive a sorte de não ter morrido. Então, em vez de ficar, ai, Deus, ai, Senhor, por que tudo acontece ruim comigo? Ai, Senhor, por que Deus? Vira homem, vira mulher. E pare de achar que as coisas giram em torno de você. Que as coisas ruins acontecem só com você. Que Deus tá com uma maracutaia pra você ficar, ruim, ficar mal. Pra você ficar ruim. Não é isso, mano. Você não é tão especial assim, tá ligado? Então, é isso. É isso. Essa é a reflexão que eu tenho pra vocês, tá ligado? A vida é simples, nós complicamos ela. Ponto. E quando você realmente entender essa frase e começar a aplicar na sua vida, a sua vida finalmente vai começar a mudar.